Hoje eu quero começar com uma pergunta, bem simples. Me diz uma coisa, você quer ser um arquiteto de software ou de soluções? Seja lá como estão chamando esse papel agora. Se você é desse, se você quer ser um arquiteto, eu vou te falar duas coisas. A primeira, não queira. Mas, se você quiser, tenha pelo menos um superpoder. Talvez o único superpoder, ou talvez ainda o mais importante superpoder. Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoalmente, eu fui um dos que quis ser arquiteto no início da carreira, busquei, fui me desenvolvendo. E conforme eu comecei a aprender o dia a dia do trabalho, a entender um pouco de tecnologia, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo caminho. O papel deixou de ser importante, deixou aquele foco, arquiteto, aquilo foi perdendo o brilho. E aí eu conheci pessoas que eram arquitetos, pessoas que não eram, e eu foquei no dia a dia de cada uma, como eles realizavam o trabalho, o que que eles sabiam, o que não sabiam, e, e eu identifiquei uma coisa comum entre eles. Eles tinham uma espécie de superpoder, né? Mas e aí, o que que é isso? Bom, antes de mais nada, né, eu gostaria de pedir encarecidamente aquele like ou dislike. Por favor, me digam se vocês gostam ou não. Se tá gostando, se inscreva no canal, porque a sua inscrição vai ajudar o canal a ser mais relevante, vai me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo e eu vou saber que vocês estão curtindo, então eu vou me esforçar cada vez mais para deixá-los cada vez melhores e cada vez mais envolvidos e mais próximo aí desse trabalho. Ok? Então, voltando ao que interessa. Que história é essa de superpoder aí, Adriano? Bom, eu tô chamando assim porque ele não é uma coisa simples, não é algo que todos se preocupem com isso. Então, se ele é raro, se ele não é comum, eu acho que vale a pena a gente dar uma distinção dele das outras qualidades ou capacidades que mais profissionais têm. E o poder que eu falo seria saber os porquês. O quê? Tudo isso aí por causa de porquês? Mas que você. Adriano, o que que tu tá querendo falar com isso? Então tá, vamos explicar um pouquinho, vamos detalhar um pouquinho mais. O que que eu falo que é saber os porquês? É muito comum, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo tecnologia, a gente vai aprendendo padrões de construção, a gente vai trabalhando com pessoas que têm muito conhecimento, a gente vai tendo oportunidade de trabalhar em projetos diferentes, formas diferentes, e com isso a gente vai adquirindo a bagagem. Na maioria das vezes, essa bagagem ela é tecnológica, ou seja, eu vou aprendendo frameworks, eu vou aprendendo padrões, eu vou conseguindo resolver problemas mais complexos, mas nem sempre eu sei generalizar aquela solução que foi desenvolvida. O que é esse generalizar? É eu saber que aquele problema poderia ter sido resolvido de outra maneira. E se ele fosse resolvido de outra maneira, qual seria o impacto? Se eu troco um framework por outro, eu sei o motivo, eu sei o ganho, eu sei o problema, eu sei os desafios que ele vai me gerar. São exatamente essas informações que eu coloco dentro do superpoder. Por quê? O poder que você adquire quando você consegue olhar para uma solução e saber
os motivos que trouxeram cada pedacinho dele, cada camada, cada componente. Por que que ele está ali? O que que ele está fazendo? Se eu tirar, o que que acontece? Ele é necessário o tempo todo ou não? Ele foi necessário em determinado momento? Ou às vezes nem isso. Às vezes ele foi criado porque o desenho arquitetural demandava aquilo. E o time ou o arquiteto que desenvolveu, ele usava esse estilo, então foi basicamente um procedimento burocrático. Então, assim, você saber esse tipo de coisa, ele te capacita a dar voos mais altos, independente do cargo ou do papel de arquiteto. Esse papel de arquiteto, ele basicamente ele te habilita a responder corporativamente pela solução. Normalmente as empresas escolhem uma pessoa, muitas vezes é o mais antigo do time ou é o mais experiente, ou eventualmente é a pessoa de confiança, enfim, cada empresa seleciona os arquitetos de uma forma diferente com os seus critérios. E nem sempre o arquiteto tem esse tipo de superpoder. Sim, pode acontecer do arquiteto não ter esse tipo de habilidade. Ele sabe resolver os problemas usando as soluções que outros trouxeram para a empresa dele, né? E isso então dificulta, inclusive, o trabalho com o time. Que muitas vezes o time, alguém do time tem esse superpoder e não é arquiteto. E aí isso pode gerar até conflitos e acabar tornando o ambiente não interessante e não saudável, né? Então, o que que eu recomendo para você? Se porventura você realmente quer ser um arquiteto, desenvolva esse superpoder e ele é simples de ser desenvolvido. Digamos que hoje você. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu na live da semana passada, né? Na última live, dia. Deixa eu ver, dia 21. Eu vou colocar o link por aqui, não sei onde ele vai aparecer, mas enfim, eu vou colocar o link dela. Um dos participantes, ele fez o questionamento se a comparação entre o Dapper e o Entity Framework era válida, se ela fazia sentido. E aí, você teria a condição de responder, de fazer essa avaliação? O que você acha? Então, é exatamente comparar laranja com laranja, comparar as coisas que fazem a diferença no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E conforme você amplia o seu vocabulário, como se fosse um músculo que você desenvolve, né? Vamos começar simples. Se você é um desenvolvedor de front-end, isso não importa o perfil, se você é tester, se você é desenvolvedor de front, se você é server-side, se você é um integrador, se você desenvolve pipelines de integração de dados, é um administrador de banco de dados, não importa. O que é relevante é você começar de preferência com as tecnologias que você já usa. Tá, eu uso determinada tecnologia desse jeito. É o único jeito de fazer? Vamos olhar o que ela oferece, o que mais. Esse framework, essa tecnologia que eu estou usando, ela é opinionated? O que é uma tecnologia opinionated? O que é uma tecnologia de uso geral? O que é uma plataforma? O que é um framework de infraestrutura? Eu sei responder essas perguntas porque você sabendo responder essas perguntas, isso te habilita a compor soluções mais elegantes sem necessariamente incluir uma complexidade desnecessária no seu projeto. E você saber esse tipo de coisa é muito mais legal do que você ter o papel de arquiteto, você ser um arquiteto. Pensa nisso. E o fato de você começar a buscar os porquês pode criar
ou deixar o seu caminho muito mais interessante, o seu caminho muito mais legal, o seu dia a dia mais interessante, porque você começa a descobrir possibilidades e essas possibilidades vão te levar a outras. E conforme o seu vocabulário de porquês e de tecnologias vai sendo ampliado, você naturalmente vai querer descobrir os outros porquês, os outros superpoderes. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Então, eu quis fazer essa provocação de não queira ser arquiteto, justamente para que você entenda que a arquitetura é um papel, é o fim, ali, é o objetivo, é o resultado. Você pode chegar lá de um jeito ou de outro, mas tendo esse superpoder, esse caminho até lá vai ficar muito interessante, vai ser muito legal. Eu sigo por ele, eu conheço diversas pessoas que seguem por ele e todos são muito, todos se divertem nesse caminho, ok? Bom, se você quer saber quais são os outros superpoderes, o que que eu tô querendo dizer com isso e inclusive, esses superpoderes, eles vão te habilitar em outras frentes que vão complementar essa. Porque, afinal, agilidade lembra daquele tripé que eu sempre falo, né? Os 3 pilares. Processos, pessoas e tecnologias. Então, esse superpoder, ele está na linha de tecnologias. Ok? Então tá, gente. Eu espero que vocês curtam esse vídeo e se curtir, por favor, se inscreva e eu terei o maior prazer. E comente, né? Que eu terei o maior prazer aí em responder. Ok? Valeu, gente, e até a próxima.